tarde, meu povo! Estamos de volta com mais um Cabeça de Homem. Esse mês todo de novembro, em homenagem ao Novembro Azul, a gente está fazendo a série Saúde Sexual do Homem. E o tema de hoje, já que dia 17, daqui a 2 dias, 17 de novembro, é o Dia Mundial do Câncer de Próstata, a gente resolveu colocar hoje o tema Exame de Toque e câncer de próstata, justamente para despertar em vocês, rapazes, e para despertar nas companheiras a necessidade de incentivar os seus maridos, noivos, namorados, da importância de fazer os exames preventivos do câncer de próstata, que não é só o exame de sangue, ou que não é só o exame de toque, mas o exame de sangue também. Mas para a gente conversar um pouquinho sobre isso e falar dos aspectos psicológicos e médicos, eu tenho 2 convidados comigo aqui hoje, que é o Dr. Luiz Alzanar, que é psicólogo, que é professor universitário e que é terapeuta junguiano. Dê um alô aí para todo mundo, doutor Luiz. Olá, minha gente, muito obrigado pelo convite, vamos conversar bastante hoje. E temos também aqui como convidado o doutor Lucas Batista, que está pela 2ª vez no nosso programa. Ele esteve aqui com a gente no iniciozinho, no nosso 2º programa Cabeça de Homem, que foi dia 25 de janeiro. E o doutor Lucas está voltando aqui, ele é urologista e também é professor da UFBA. Dá um alô para todo mundo, Lucas. Boa tarde a todos, um prazer estar novamente aqui, Maiara, em poder responder as perguntas e conversar um pouquinho com todos vocês sobre esse tema tão importante. Bom, eu quero registrar também a presença aqui do meu colega, Antônio Castro, que vai ficar aqui com a gente e vai continuar do Cabeça de Síndico. Do Cabeça de Síndico é ótimo. Cabeça de Síndico é ótimo. Do Cadê o Síndico no Cabeça de Homem, dividindo com a gente um pouco da sua experiência. Enfim, vai lá, Castro, dá uma alô pra todo mundo. Boa tarde, estou aqui para colaborar com você e com os ouvintes, que inclusive eu operei minha próstata ano passado, hein? Vou contar como é que foi. Muito bem. Dilcinho, deixa eu te fazer uma pergunta. O microfone que Castro está sentado aqui do lado está funcionando mesmo sem a luz? Tá funcionando mesmo sem a luz. Pronto. Meu povo, ligue pra gente. Meninos, quero saber, ainda há preconceito da parte de vocês em fazer os exames necessários para prevenção do câncer de próstata? Liguem pra gente, 3505-5000. Vou repetir que é bem fácil, 3505-5000. Vocês também podem mandar sua mensagem pra gente pelo portal metro1.com.br ou entrar na nossa fanpage Cabeça de Homem e se comunicar com a gente. Mas vamos lá. Doutor Lucas, vou começar com o senhor hoje. Quais são os cuidados que o homem deve ter com relação à prevenção do câncer de próstata? A prevenção, ela é muito importante. Porque o homem, na verdade, ele é diferente à prevenção da mulher. A mulher, ela começa mais cedo, ela já vai ser educada aí ao ginecologista, fazer o exame ginecológico, enquanto que o homem é exatamente ao contrário, ele não é acostumado a ir para o médico e isso vai retardando o máximo possível. Hoje em dia, a prevenção básica que o homem tem que fazer para a próstata é quando ele não tem, se ele não tiver história de câncer na família, de próstata na família, a partir dos 50 anos. E se tiver história familiar de câncer de próstata, a partir dos 45 anos. Antes era 45 anos e 40, agora aumentou um pouquinho mais. Então, deu aí 5 anos de, vamos dizer assim, de alívio para o urologista. Bom, eu ia passar para o doutor Luiz, mas a gente já está com o ouvinte na linha. Boa tarde, Adson. Boa tarde, Maiara, tudo bem? Tudo jóia, melhor agora, diga. Ô, Maiara, eu tô ligando porque você perguntou, fez uma pergunta e eu queria responder, e aí? Fique à vontade. Ainda há resistência por parte dos homens e por sua parte em fazer os exames necessários, sobretudo de toque? Pela minha, não. Que bom! Eu acho que existe, é sério. Eu acho que existe muito preconceito ainda pelos homens ainda. Me diga uma coisa. Pode falar. Posso fazer uma pergunta? Pode. Qual a sua idade? 45. Mas você já fez o exame alguma vez? Já, sim. Que bom. E tá tudo direitinho com você, não é isso? Com certeza. Que bom. Manda um recado aí pros homens. Vem cá, algum problema em fazer o exame? Mudou alguma coisa por um acaso? Não. Continuei embaixo indo. Pois é, mas esses homens são bobos, mas gostei, Alisson, do seu depoimento, gostei de você atuar pra dizer, diga. Isso, eu tô ligando porque aqui tem Fábio, você precisa ver como ele é covarde, ele é pior que Abraão. Meu Deus do céu, o pior é que Abraão não tá aqui pra se defender. Mas pode estar, valeu, Maiara. Valeu, meu filho, obrigado, um abraço. Vamos lá, eu vou agora, doutor Luiz Alzanar.
Antes da gente falar até sobre o exame de toque especificamente com relação a essa resistência dos homens, por que o senhor acha que os homens, de uma forma geral, têm resistência de ir a médico? Porque eu vejo isso, as mulheres vão mais a médico de forma mais natural e os homens ficam, não preciso não, e tem resistência a ir ao médico de uma forma geral. É porque é difícil assumir a fragilidade. O masculino não aprendeu a abrir mão de um papel de força, de provedor, de autossuficiente. O homem aprendeu que tem que dar conta de tudo, e aí ele tem que negar um pouco a sua fragilidade. A conscientização da necessidade de fazer o exame é reconhecimento de determinados limites. E aí nós, numa sociedade competitiva, altamente machista ainda, que valoriza esse macho alfa, que falar de exame de próstata é somente de uma forma muito mais lúdica e autodepreciativa, é algo muito difícil e muito complexo. Então, o homem tem dificuldade de lidar com a sua fragilidade, porque a persona masculina da nossa sociedade é uma persona de poder, de virilidade. Eu tenho um paciente que ele tem 1,95 m, 100 quilos, bonitão, independente financeiramente. Aí foi procurar o psicólogo porque ele estava com dificuldades sexuais. Eu disse, mas o que está acontecendo? Ele falou, Zanaia, o problema é o seguinte, as pessoas olham para mim com esse 1,90 m e tantos, 100 e tantos quilos, e eles esperam que eu seja uma usina geradora de testosterona. Esperam que eu seja um vulcão em erupção de libido. Esperam que eu tenha pegada infinita. E eu sou um cara sensível, eu sou um cara que tem eu sou um cara romântico, eu não tenho esse tipo de postura, e eu sou muito discriminado. E aí ele está indo para terapia para se permitir viver sua subjetividade de uma maneira, aspas, diferente de um padrão que pasteuriza o modelo masculino. Então, o homem tem muita dificuldade de lidar com o reconhecimento de que precisa se cuidar, porque isso implica em abrir mão das defesas que geram muralhas em relação ao seu lado mais frágil. O homem tem que ser forte o tempo inteiro. Talvez por isso, né, Dom Lucas, que tantos homens que não têm problemas efetivos de ereção precisem do uso recreativo dessas medicações, porque não podem se arriscar. Eu tenho um outro paciente que ele sempre que vai para um primeiro encontro, ele usa um remedinho, tem na carteira. Eu disse, mas por que você utiliza sempre no primeiro encontro? Não, o primeiro encontro não pode falhar. O primeiro encontro tem que marcar território. O primeiro encontro, agora, a namorada, a esposa, se eu ficar cansado, se eu não conseguir, ele entende. Mas o primeiro você tem que chegar chegando. E aí, como uma coisa mais tensa, para não ter risco, você cria uma barreira para você não conseguir encarar sua sensibilidade. Então, o homem, na nossa cultura, melhorou muito. Mas o homem, na nossa cultura, ainda tem muita dificuldade de enfrentar esse seu lado mais vulnerável, seu lado mais frágil. É inadmissível na nossa sociedade. E aí isso se expressa de algumas formas. Entre elas, em postergar ao máximo o cuidado com a própria saúde, com a própria estética, né? Outro dia eu estava vendo uma pessoa que não se cuida, acima do peso. Essa barriguinha aqui é calo sexual, essa barriguinha aqui é a minha história, sem barriga o homem não é nada. E ele não tem conscientização da importância de atuar preventivamente, de se cuidar, né? Olha lá o outro. Mas vamos lá, doutor Lucas, aproveitando essa fala de doutor Luiz Ozaná, eu gostaria de saber, os homens geralmente quando vão ao consultório fazer o exame do toque, que é o exame mais, digamos assim, resistente com relação a eles costumam falar alguma coisa, costumam na hora, enfim, dizer que se é preciso mesmo, se não é preciso. Qual é o perfil dos homens que frequentam o consultório para poder fazer o exame? O perfil desses pacientes, ele já é diferente, porque já existe vamos dizer assim, um viés do paciente que está no consultório do urologista. Isso se deve porque quando a pessoa procura o urologista, ele já sabe, pelo menos no subconsciente dele, vamos dizer assim, que ele vai ter que realizar o toque, porque ele já vai sabendo disso, dessa informação já é divulgada. Então, é muito difícil um homem que necessite fazer o toque, que esteja na idade, que seja indicado realizar, e ele negar o toque. É praticamente impossível, pelo menos isso na minha experiência. Agora, tem outros homens que no consultório eles chegam a perguntar, não, doutor, não precisa fazer agora não, vamos fazer na próxima consulta, não tomei banho, não estou bem vestido, e aí inventam algumas desculpas tentando fazer com que o toque não ocorra naquele momento e que ele consiga postergar, entre aspas, a virgindade dele, como se isso fosse uma virgindade, mais uma semana. Mas tem homens que questionam isso, que falam isso, conversam no consultório, mas a maioria, hoje em dia, devido a esse esplêndido trabalho que a mídia tem, Novembro Azul e de outras
e outras coisas que aparecem na mídia, eles têm já tido uma informação muito grande, já têm aceitado isso daí, graças a Deus, né? Bom, quero perguntar, meninos ouvintes, quero ouvi-los. Vocês têm resistência, sim ou não, a fazer o exame de toque? Liguem pra gente, 3505-5000. 3505-5000. E vamos falar agora com o Leandro de São Cristóvão na linha 3. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem. Me fale aí, meu filho, de você. Eu queria saber do doutor aí, se não tem outra maneira para fazer esse exame de toque. Bom, eu vou aproveitar, vou pegar gancho na sua pergunta, e eu tenho um ouvinte, beijo, DG Barreto. Eu tenho um ouvinte, DG Barreto, que ele me acompanha desde do primeiro programa, desde o início, e que ele também fica meio indignado. E que ele fala assim, como é que já existem cirurgias que elas são feitas com microscópio, etc., que não se descobriu nada até hoje que substitua, que não seja tão invasivo, e que para vocês homens que têm tanta resistência nessa questão do exame de toque por uma coisa cultural e por preconceito mesmo da sociedade, os homens entre si, como é que não se criou nada, nenhuma outra forma de se fazer o exame? E se é só o exame de toque que constata a possibilidade da doença? Isso daí é muito interessante, né? Porque é uma pergunta que todo mundo, assim, uma grande parte dos pacientes fazem. Eu vou explicar da seguinte forma. Com exceção do toque, para se descobrir se a pessoa tem um câncer, necessita de um marcador tumoral, ou seja, algum exame no corpo, ou pela urina ou pelo sangue, que demonstre que a pessoa tem um câncer de próstata. Isso existe em outros tipos de cânceres. Mas no da próstata não existe. Existe o PSA, que é um exame, uma proteína que a próstata fabrica, libera no sangue. Só que o PSA, várias coisas podem levar ao PSA. Trauma, infecção, idade, uma próstata grande, tudo isso faz o PSA aumentar. Então, quando a pessoa tem um PSA elevado, existe uma chance real da pessoa ter câncer de próstata em 45% das vezes. Ou seja, nem sempre um PSA alto significa que a pessoa tenha câncer de próstata. E aí não tem ainda um ultrassom, tomografia, ressonância, outro exame que diga que a pessoa tem um câncer. O que vai complementar o que essa outra porcentagem, vamos dizer assim, de uma maneira mais prática, que está para correlacionar a existência do câncer, é o toque, é o exame físico que palpa algum endurecimento ou nódulo na próstata, porque a próstata, ela está junta, grudada com a parede do reto. Então, pela parede do reto, quando o médico faz o toque, ele consegue perceber se a próstata tem um endurecimento. Se fizer o toque sozinho, ele também só consegue descobrir o câncer mais ou menos em 40% a 45%. Só que quando você une os dois, você dá o diagnóstico em mais ou menos 85% das vezes. Ou seja, mesmo assim, existe uma pequena porcentagem das pessoas com câncer que escapam do diagnóstico naquele momento. Tá. Ok, antes de passar para Castro, que eu quero ouvir a experiência dele, a gente está com o Jorge de Perovaz na linha 2. Boa tarde, Jorge. Boa tarde. Diga, Maiara. Diga, meu filho. E aí? Eu gostaria de saber quais são os sintomas. Quais são os sintomas do câncer de próstata? Vamos lá. Pois é, não existe. Esse é o grande problema. A pessoa não sente nada. Alguns pacientes eu dou o diagnóstico, faço o diagnóstico de câncer de próstata, indico o tratamento, geralmente uma cirurgia que faz, cirurgia laparoscópica, que eu tenho feito, que não tem corte, são cortes pequenininhos. E o paciente pergunta, mas doutor Lucas, eu não sinto nada, eu estou bem, corro, nada, trabalho, e por que eu tenho que operar? E aí eu vou explicar. Porque o câncer de próstata, na fase inicial, em que 90% tem cura, a pessoa é assintomático, porque é um tumor ainda pequeno inicial. Quando a pessoa sente os sintomas, significa que esse câncer ele já está invadindo alguma coisa na região da próstata, ou então ele já deu metástase, que são os ossos. O principal local que a pessoa tem a metástase é o osso. Aí a pessoa sente dor óssea. Então, mas isso aí já não tem mais cura. Ai, pois é. Eu estava conversando com o Dr. Lucas ontem, batendo um papo rápido com ele, e a gente falou justamente disso. Você não tem como saber, sem você fazer exame nenhum, se você tem o câncer de próstata ou não, porque ele é assintomático, ou seja, não tem sintomas. Para você detectar se você tem ou não, você tem que fazer o exame PSA e tem que fazer o exame de toque, os dois associados um ao outro, porque um só não é suficiente. Eles são complementares. Mas a gente vai continuar já, porque eu estou com o Gil Nogueira da Pituba na linha 3. Boa tarde, Gil. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo bem? Diga, você tem resistência a fazer o exame? Não, eu realmente já fiz. Realmente bom. não tenho resistência nenhuma e incentivo alguns colegas que ainda não fizeram. É o caminho certo, né? Que bom. Pois é, as pessoas ainda ficam cheias de besteiras, que isso, que aquilo, preconceitos e questões que vocês próprios criam para si. E depois como é que sai dessa? Pois é, depois que a bomba estoura. E você quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu gostaria de saber o seguinte. Ao Dr. Lucas, você procuraria saber dele qual que seria o percentual, assim, na queda do volume do esperma na ejaculação, dos homens de 50, 60 anos, né? Porque às vezes o volume diminui em determinado relacionamento, né? Então eu gostaria que ele teria como me explicar alguma coisa. Hoje, veja só, o esperma, o líquido seminal, como é chamado, ele diminui com a faixa etária. Mas isso é muito relativo, porque tem pessoas, alguns pacientes, que não tem também diminuição nenhuma. Mas quando a pessoa tem depois dos seus 50, 60 anos, existe uma certa diminuição, mais ou menos de 20%, ele começa a diminuir um pouquinho. Agora também tem que ver outros fatores que podem diminuir esse líquido seminal. O uso de medicamentos pode diminuir, alguns medicamentos para pressão, remédios para próstata pode diminuir, cirurgias na próstata também ocorre essa diminuição, paciente que é diabético, que tem algum problema neurológico, AVC, trauma raquimedular, então existe uma série de coisas que podem fazer com que ocorra também uma diminuição. Mas o importante é o seguinte, a diminuição do líquido seminal geralmente não está relacionada a nenhum problema de gravidade. Bom, Castro, agora eu quero te ouvir. Meu colega Antônio Castro, do programa Cadê o Síndico, ficou aqui conosco hoje, porque Castro, enfim, tem uma experiência aí pessoal para poder contar para vocês. Compartilhe conosco. Tarde. O seguinte, eu acho, inclusive, uma das coisas que me beneficiou foi eu fazer exame periódico. Eu fazia exame todo ano. E o ano passado, eu fiz o exame, que tinha feito o PSA, dava 1,98 e queria fazer exame de toque. Aí eu fui pro médico e disse, olha, vamos pedir um novo PSA seu. Aqui está dando 1,98. Deu 4,5. Nossa. Ele disse, olha, teve uma evolução aqui, vamos pedir outro em outro laboratório. Deu 11. Aí eu preocupado perguntei, aí disse, olha, pode ser inflamação, como o médico falou aqui, pode ser uma série de coisas. Qual é o caminho aí? Biópsia. Eu fiz, deu positivo. Aí eu preocupado, consultei também mais os 2 médicos, que eu sou leigo, e aí pedi para fazer a conta-prova, que pode haver uma chance pequena no erro humano, não é isso? Sim. A conta-prova aí acusou. Aí o meu caminho, fazer os exames todos que eu tinha que fazer pré-operatório e marcar a cirurgia. Operei em junho do ano passado, no dia 11, entrei no hospital dia 10, operei dia 11 e saí dia 12. A cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso total, com 15 dias tirei os pontos. E aí segui todas as recomendações médicas, em termos de academia, dirigir, tudo que o médico mandou para mim, eu consegui fazer na risca. Então, hoje, já botei tudo normal, faço academia normal, tudo normal, e aconselho, quem tiver qualquer tipo de... Não tinha sintoma nenhum, como o médico falou, nada, tudo normal, sexo normal, tudo normal. Mas como eu fazia o exame periódico, eu fiquei preocupado. Engraçado, o PSA deu 1,98, 4,5, 11. O exame de toque não dava nada no toque, normal, próximo. E eu tinha um problema que era o início, né? Então operei, foi sucesso. Então recomendo que vá fazer, Dilcinho, vai fazer, velho. Ele ainda vai demorar, que tá longe dos 45, 50, mas já a gente continua com você, Castro. Eu quero ouvir de você, doutor Zanal, o seguinte, o que a gente, na verdade, como a gente pode orientar os homens, o que eles podem fazer, os homens e as mulheres, as companheiras, para que a gente vá reduzindo esse preconceito e que esse receio do homem de fazer o exame vá caindo por terra. O que o senhor recomenda? Que tipo de atitudes, enfim, o que a gente pode fazer para se ajudar e ajudar uns aos outros? Acho que a primeira coisa é a conscientização. Todos nós temos que ter a consciência de que é legítimo a gente atuar preventivamente, cuidar da própria saúde, reconhecer que nós não somos onipotentes, que precisamos buscar ajuda interdisciplinar
nas diversas situações da vida. Se emocionalmente eu estou com algum tipo de dificuldade, procurar o psicólogo, procurar periodicamente e preventivamente o cardiologista, o urologista, o médico clínico. Então, primeira coisa, eu acho que é a tomada de consciência, um processo que é interno por parte das pessoas, de que não temos que ser super poderosos o tempo inteiro e que é legítimo a gente procurar apoio dos profissionais que vão nos ajudar a termos uma vida mais saudável, mais produtiva, num processo de desenvolvimento pessoal em todas as esferas. Acho que outra coisa também é a mídia. Eu acho que existe uma responsabilidade dos órgãos de formação, de opinião, um programa como esse espetacular, as campanhas oficiais como o Novembro Azul, uma tentativa de gerar campanhas de opinião pública que legitimem a quebra desse paradigma de uma masculinidade associada a uma onipotência, a síndrome do super-herói, do que nada vai me atingir, a negação, só com ele, só com o conhecido, comigo nunca. Então, reconhecer essa necessidade de atuar preventivamente, de que nós não devemos achar que nós podemos tudo de positivo e que as coisas negativas nunca vão nos atingir. E acho que outra coisa também é entre os grupos mais íntimos, acabar com essas brincadeiras, né? Eu acho que essas brincadeiras desqualificam tanto, acho que brincadeiras machistas, brincadeiras homofóbicas, brincadeiras que marginalizam algo tão sério, tão relevante quanto a prevenção na saúde, especificamente em termos urológicos. Eu acho que a gente tem que tomar consciência também de uma responsabilidade coletiva, que se a gente perpetua esse tipo de brincadeira que desqualifica e que mantém esse nível de preconceitos, vai ser algo politicamente incorreto. A gente tem que tentar mudar essa visão, tanto em termos sociais quanto em termos individuais. Começa dentro de casa e começa nas relações que a gente estabelece com as outras pessoas também fora de casa. Bom, eu gostei dessa fala, porque assim, eu não sei se nos grupinhos de homens, de amigos, enfim, se vocês costumam falar uns com os outros que fez o exame de toque ou que não fez. Então eu não sei, justamente porque como o homem tem muito essa coisa da brincadeira, do humor, de ficar se pirraçando, porque o homem se brinca muito perturbando, e desculpe o termo, mas meio que sacaneando um ao outro. É a forma de expressar que gosta, porque o homem não pode ter... Aliás, por isso, o homem não aprende a ter toque, literalmente, toque, contato. Homem, quando gosta do outro, é brother, no lugar de dar um abraço carinhoso, é tapa, é empurrando, é a forma de expressar a afetividade. Aí olha como o ouvinte fez uma pergunta interessante. Não existe uma tecnologia que me poupe do toque? Esse é o sonho de consumo. A gente quer impessoalizar. Eu acho que o caminho da medicina é o inverso. Aliás, ainda bem que é o exame de toque, ainda bem que é o contato com o outro. Será que tudo para funcionar nessa nossa pós-modernidade tem que ser hipertecnologizada? Tem que ser impessoalizada? Eu quero que o meu urologista de confiança tenha um contato comigo, um contato profissional, ético, um contato que tem um objetivo de ser e que seja para mim a promoção de saúde. Por que tem que tirar o toque? Por que o sonho de consumo é ter uma tecnologia para substituir o contato humano? Medicina é contato, é relação, é escuta, é entendimento, é interatividade. Tem que resgatar algo aí que se perdeu na área de saúde, uma impessoalidade, porque o masculino tem dificuldade de vivenciar isso. E, assim, vários pontos interessantes na sua fala com relação à questão da falta de toque do homem, não ter essa coisa de exercitar a questão da afetividade e falta, assim, quando a gente vai no médico, que o médico não tem essa troca com a gente reclama. Agora, o homem criou tanto preconceito a respeito do toque, da questão da homossexualidade, que se por um acaso eu fizer o exame de toque, eu vou deixar de ser virgem ou eu vou ser gay. Isso é besteira. Que isso vocês tornam uma coisa tão absurda, sem parar para pensar. Tem uma frasezinha que diz, a fantasia é maior do que a realidade, que vocês tornam isso muito mais importante do que a saúde de vocês, que falam tanto de assuntos que são coisas periféricas, que no fundo não importa tanto, e deixa a saúde, que é uma coisa muito mais primorosa e importante, de lado, e muitas vezes quando vai se dar conta do problema, não tem mais jeito. Porque, doutor Lucas, o câncer de próstata, ele tem cura? Tem. Fala pra gente. Tem, com certeza. Tem cura, desde que seja diagnosticado na fase inicial. Uma outra coisa que é importante as pessoas saberem é o seguinte: essa prevenção que nós estamos falando aqui, que o Castro falou, que ia anualmente para o urologista, não, assim, ele vai prevenir que o tumor apareça e se torne um tumor grave, ou seja, um tumor avançado. Só que não impede o aparecimento do tumor. Uhum. Então isso é fundamental, porque ainda tem as pessoas que vão para o médico e aí tem o diagnóstico de um tumor e a pessoa não entende, mas eu vinha todo ano para o urologista e como é que eu estou com o tumor? Porque o tumor ele vai aparecer.
o toque, o PSA, ele não impede o tumor. Outras coisas que são fatores de risco para o tumor, que a pessoa pode ter ou não pode, até mudança de comportamento pode melhorar, diminuir esse risco de câncer de próstata. Agora, quando é o diagnóstico precoce, sim. Qual é esse diagnóstico precoce? Geralmente é quando um PSA menor do que 10, às vezes um PSA até 20, depende. Aí a biópsia vai dizer também o grau da diferenciação celular, e outras características. Aí você vai tratar. O tratamento ele pode ser ou a cirurgia, que existe a cirurgia aberta, convencional, existe a cirurgia laparoscópica, que eu acabo fazendo mais, e existe também a radioterapia. E existe até mesmo, por incrível que pareça, em fazer um chamado observação ativa, que é você observar o paciente, a fazer um acompanhamento. Isso é um conceito mais recente, de uns 5 anos mais ou menos para cá, que se o PSA for menor do que 10, se a biópsia revelar que é um tumor de baixo grau, um tumor bonzinho, vamos dizer assim, e que não seja grande, seja bem pequenininho, você pode acompanhar esse paciente fazendo um PSA de 3 em 3 meses, fazendo o toque de 6 em 6 e fazendo uma biópsia anual. E aí você acompanha o paciente. O que isso vai lhe trazer de benefício para o paciente? Ao invés, por exemplo, de um paciente operar aos 50 anos e ter uma chance de, por exemplo, ficar impotente ou incontinente, que são 2 complicações que podem acontecer nessa cirurgia, ele vai operar daqui a 6 anos, por exemplo, daqui a 5 anos. Então, isso vai trazer 5, 6 anos de uma vida sexual mais ativa para o paciente, de alguma coisa assim. Então, isso tudo são essas 3 formas de você tratar. Mas as 3 formas, o paciente tem, sendo inicial, 90% de chance de cura. Bom, acima. Já a gente vai voltar ao tema aqui que a gente está discutindo hoje, prevenção do câncer de próstata, exame de toque, com o Dr. Lucas Batista e o Dr. Luiz Ozanay, e a participação do meu amigo Castro. A gente volta já, a gente vai para os intervalos comerciais, fiquem com a gente. Olá pessoal, estamos aqui no Cabeça de Homem com o tema câncer de próstata, exame de toque. Estamos com o Dr. Lucas Batista e com o Dr. Luiz Ozanay, além do meu colega Antônio Castro. E já estamos com o ouvinte na linha, Antônio Neilton, do Retiro, na linha 2. Boa tarde, Antônio. Ô, Mayara, tudo bem? Tudo jóia. Em primeiro lugar, quero parabenizar toda a equipe da Metrópole por essa ação de vocês, que é muito bom e muito importante, certo? Que bom, diga. Eu queria conversar com o doutor o seguinte. Eu estava com suspeito de câncer de próstata, né? Mas, graças a Deus, não foi simplesmente uma desplasia. Aí, anual, eu vou agora no Aristide Maltês para fazer o retoque, a revisão, para ver como é que tá, né? Bom, é no dia 28 de novembro. Mas eu fiz um IPCA total e livre para mostrar a eles, certo? Eu quero saber o seguinte, qual o significado desse exame total e livre? Assim, o que é que descobre realmente nesse exame IPCA total e livre? Vai lá. Tudo bem, veja só, o PSA, como eu disse mais no começo do programa, ele não é um marcador tumoral, é uma proteína que serve para dizer se tem alguma coisa na próstata. Então, na verdade, ele é glândula específica, ou seja, próstata específico. Ele não é câncer específico. Então, você tem que ter outras formas de PSA e outras características do PSA para caracterizar uma maior possibilidade da pessoa ter o câncer. Uma dessas formas que é utilizada é o PSA livre sobre o total. É uma divisão que você faz. Quando essa divisão, o resultado é acima de 18, 20%, significa que a pessoa tem uma chance maior de ser benigno. Se é menor do que 18, 20%, significa que a chance é maior de ser maligno. Então, eu estou falando a chance, não é uma certeza. Então, o PSA livre sobre o total, que chama relação do PSA, é uma ferramenta importante para você saber a chance daquela pessoa ter o câncer de próstata. Bom, a gente está com o Antônio do IAPI na linha 3. Meninos, estou amando vocês ligarem bastante, viu? Boa tarde, Antônio. Boa tarde. Diga, amor. Tudo bem? Tudo, melhor agora. Um abraço para vocês todos aí, a Metrópolis, e a rádio do CPC do Brasil. Gosto tanto dessa rádio. Que bom, mas que bom. Mas eu quero saber, doutor, aí, que eu completei agora 40 anos, aí eu fiquei veaco. E esse exame aí, como é que tem que fazer? É obrigatório fazer com 40 anos ou 45 anos? É o exame que...
É o exame, não, o exame... É o exame, Antônio, que você está falando? É o o exame da próstata, né? Eu completei 40 anos agora, né? Eu fiquei assim, eu vou fazer esse exame, a galera ficou brincando lá, tem que fazer, eu disse, rapaz, esse exame aí... Ô, Antônio, veja só, o exame realmente ele é muito importante, tem que fazer. Você, como ainda tem 40, a sua sorte é que você ainda não precisa fazer. Então você tem aí mais alguns anos sem fazer o exame. Só que você vai precisar fazer o exame se seu pai ou seu irmão, algum parente de primeiro grau, teve história de câncer de próstata, já teve câncer de próstata. Você tem que começar a fazer o exame do toque com 45 anos. Caso isso não tenha ocorrido com essa história familiar, você pode fazer a partir dos 50. Mas é interessante você começar a fazer o PSA, que é esse exame de sangue, pelo menos, para você ver se está tudo ok. Porque se o seu PSA estiver alterado, aí você já deve começar a fazer o exame, sim, do toque. Tá. Quero falar, olha como são as coisas. A gente dizendo da questão da resistência masculina em fazer o exame. Aí eu quero aproveitar, doutor Luiz Rosanaia, a falar com o senhor da importância, digamos assim, do incentivo da companheira ou do apoio da companheira em levar o homem ou de repente até incentivar o seu macho, enfim, a fazer o exame. Fala um pouquinho pra gente. Mulheres, pelo amor de Deus, não brinquem com seus maridos em relação ao exame de toque, porque aumenta a resistência dentro de casa. A gente tem que lidar de uma forma natural, de uma forma tranquila, de uma forma sem complicações, sem complexos. É algo legítimo, algo natural. A mulher não faz o exame de toque vaginal e nem assim se sente... É desconfortável, mas não se sente invadida, nem desrespeitada, nem aviltada na sua feminilidade. É algo que é internalizado com naturalidade. O homem precisa incorporar isso também. Não há nenhum tipo de prejuízo em relação à sua virilidade, masculinidade ou papel como homem no mundo. Então a gente tem que quebrar isso. E acho que as mulheres têm um papel importante, porque a mulher tem uma cultura prevencionista muito mais arraigada do que o homem. Então nada como a esposa dizer, vamos fazer, eu vou com você, lhe acompanho, não precisa dizer para ninguém, principalmente ela não vai ser a que vai fazer as piadas nem as brincadeiras. Acho que a gente tem que tentar fazer isso. Agora, qual é a grande defesa que a gente vê muito? As perguntas são muito essas aí, né? É obrigado a fazer? Durante quanto tempo eu posso me livrar? Não queira se livrar. Ao contrário, se existe uma metodologia a seu serviço, se existe uma tecnologia a seu favor, por que não utilizar isso? Quanto antes, melhor. Aquilo que for o protocolo de saúde. Não fuja. O problema é que nós temos medo e quando temos medo, nós precisamos postergar para trazer um certo conforto. Só que tudo que eu postergo cresce. Tudo que eu evito acaba voltando de uma maneira muito pior. Então a prevenção é o melhor remédio em qualquer área da vida, em todos os sentidos. Então a minha mensagem em termos psicológicos para vocês é: assumam que é constrangedor, assumam que tem medo, assumam que não sabem direito como é que isso funciona, mas enfrentem, encarem, vençam o bloqueio, vejam que não é nada disso tão mirabolante quanto muitas vezes as brincadeiras de bar e de boteco apresentam. E as mulheres têm um papel importantíssimo, porque no mundo só existem as polaridades. Então, homem e mulher, marido e esposa, formam um sistema. Então, se a mulher é uma apoiadora, suportadora, alguém que está na linha de frente e que consegue ajudar esse homem que tem um preconceito a conseguir dar alguns passos em direção a essa prevenção do câncer de próstata, eu acho que isso é muito bem-vindo e tem que começar dentro de casa mesmo. Então, meninas, contamos com vocês, viu? Nós temos que ajudar os nossos maridos, noivos, namorados, enfim, a quebrar essa barreira, a quebrar esse preconceito e incentivá-los a fazer o exame por uma questão mesmo de saúde. Porque se por um acaso depois se descobre a doença, é bem pior a consequência e tudo que isso vai desencadear na própria relação família, na relação casal, no homem consigo próprio, enfim. A gente tem alguns recadinhos aqui, um de Paula. Linda, nós mulheres fazemos tanto tipo de exame, preventivo, etc. Por que esse tabu, gente? Que esses homens têm medo e têm preconceito, por quê? De gostar na hora H? Homens, vocês querem tomar... Enfim, ficam preocupados no sentido no sentido da palavra, de tomar dedada ou ficar vivo. O que é mais importante? É ficar vivo ou é morrer com preconceito que ela chamou de idiota? A questão é a seguinte: se eu não descobrir a doença, e quanto mais precocemente melhor, a doença vai me descobrir. E quando a doença me descobrir, veio na metástase, veio de uma maneira muito mais destrutiva, violenta, virulenta. Então, gente, vamos tomar a vanguarda, vamos para a linha de frente, vamos quebrar esse paradigma de resistência e vamos encarar como algo o mais natural possível. É uma jornada de quebra de padrões preconceituosos.
Lucas, a gente tem um ouvinte aqui, Jalcemi, que também de vez em quando eu troco mensagens com ele, que ele está falando: boa tarde, Maiara. Doutor, antigamente se falava que a prevenção era a partir dos 40 anos e hoje é aos 45. O que mudou? É isso mesmo. Antes a prevenção começava aos 45, quando não tinha história familiar de câncer de próstata, e aos 40, quando tinha história familiar de câncer de próstata. Agora houve um aumento aí de 5 anos para cada faixa, para cada história desse tipo. O que mudou é que hoje em dia já se sabe, existe na verdade uma série de informações, de estudos relatando que o PSA e o toque, a depender do valor do PSA, ele pode ser postergado um pouquinho mais, ou seja, a pessoa, se tiver um PSA muito baixo, menor do que 1, ele pode fazer o toque 1 ano, no outro ano pode não fazer. E por causa desse acompanhamento, desde que ele seja realizado de uma forma mais correta, você consegue postergar um pouco mais o exame de próstata. Mas isso você sempre fazendo também o PSA. O que a Sociedade Brasileira de Urologia hoje segue é essa definição que eu estou falando. Existem outras sociedades de urologia, a americana, a europeia, que elas não definem, eles não têm o mesmo conceito que a brasileira. Eles se baseiam em 2 grandes estudos, um europeu e um americano, que foi em 2009, 2010, em que até mesmo recomendou a realização do PSA, do screening, porque acha-se que a quantidade de vida que vai salvar nessas pessoas não seria suficiente custo-benefício. Mas aí existe uma série de falhas no estudo, de viés, uma coisa que até hoje é discutido isso em congresso. Mas tem essas informações. Mas foi por isso, desses estudos também, que mudou a idade. Tá. Castro, eu queria ouvir, enfim, a sua experiência. Hoje, depois da realização do exame, depois da realização da cirurgia, você leva uma vida normal, sexualmente ativa e de forma tranquila? Normal, tranquila, ativa, sem problema nenhum. O importante para mim é que eu tive uma conversa antes com os médicos que foram me operar, me explicaram tudo, o que podia ter de consequência, podia ficar impotente, podia ter uma série de coisas, senti tudo isso, e aí o seguinte, que eu tinha que fazer a cirurgia, fiz. O que ia acontecer depois, eu não estava nem preocupado. Tem que fazer a cirurgia, tem que fazer. Agora, depois, se ia ter incontinência urinária, se não ia poder fazer, não ter relação sexual, não me preocupei. Primeiro, a minha saúde. Fiz, foi um maior sucesso. Hoje, sou um cara normal, pratico sexo normal, sem problema nenhum. Então, o importante é fazer o exame e, se tiver que operar. Lucas, então vamos lá. Quais são as consequências, possíveis consequências negativas que os homens têm medo com a descoberta do câncer de próstata, e que muita gente fala assim, quem procura acha. Enfim, por muita ignorância. Se você tiver doença, você vai ter procurando ou não procurando. Se não tiver, não vai ter procurando ou não procurando. Então, assim, quais são os riscos que os homens realmente correm? Há risco de ficar impotente? E que percentual de risco é esse? Quais são os outros riscos que existem? As 2 maiores complicações do tratamento do câncer de próstata são a impotência sexual, que pode ser desde a mínima, que resolve com o uso de medicamentos para potência, ou então não resolve, e aí teria que ou ficar impotente ou a colocação de prótese peniana, e a incontinência urinária, que é quando a pessoa espirra, levanta, sobe uma escada, perde urina, então tem que usar fralda. Usar fralda é tipo um bebê, fica usando fralda e fica trocando a fralda várias vezes no dia. Essa incontinência urinária, ela pode ser leve, como se a pessoa usasse uma fralda no dia inteiro, porque não perde muito, ele consegue juntar urina no banheiro, urinar, mas perde um pouquinho. Pode ser média, pode até mesmo ser grave, de a pessoa não juntar nenhuma urina e ele não consegue no banheiro urinar, porque toda a urina que chega na bexiga acaba perdendo. Essas são as 2 principais complicações que podem ocorrer. A impotência, colocando em números, ela vai variar mais ou menos aí de 50%, talvez um pouco menos se for mais jovem, 20%, 30%, até 90%, 100%. E a incontinência urinária, menos de 10%. Ou seja, a impotência é um número muito grande, uma porcentagem muito grande, porque vários fatores também vão ajudar a pessoa a ser impotente depois da cirurgia de um tratamento. Quais?
Paciente que fuma, ele fica mais impotente. Paciente que é obeso, principalmente cintura abdominal, que é hipertenso, que é diabético. Aquele paciente que já não tinha uma boa função sexual, ele já às vezes falhava, a rigidez não era boa o suficiente para penetrar, ou então quando ele estava no meio da relação sexual, ele tinha uma detumescência peniana, ou seja, o pênis ele amolecia, isso pode acontecer. Então essas pessoas, eles ficam mais impotentes do que quando uma pessoa que tem 50, 60 anos e tem uma potência normal. Essas aí você consegue recuperar mais a potência. E tem outra coisa, a técnica cirúrgica, ela foi refinada. Então hoje o urologista, ele já consegue fazer uma técnica que ele tenta preservar os nervos da potência. Então ele tenta fazer uma técnica de preservação. Isso vai depender da característica do tumor também. Se a pessoa tem um tumor menorzinho, você consegue preservar mais. Se você acha que o tumor é mais agressivo, você não vai preservar. E você pode preservar os dois lados. Tem um lado direito e esquerdo para preservar. Se o lado direito é mais grave, você não preserva o lado direito, mas aí você preserva o lado esquerdo se ele não for grave. Ou seja, existe uma série de fatores, é multivariável. É um assunto muito complexo e que depende de muitas coisas. Já eu volto com uma pergunta para você, mas eu estou com o meu queridíssimo colunista Maurício Magalhães na linha. Boa tarde, MM. Bahia, Maiara, meus companheiros aí de bancada. Hoje eu estou no almoço baiano. Eu estou aqui com a turma da Banda Eva, com o Felipe Pezzoni, Marcelinho, Cristiano, André, meu sócio. Mas aqui ou aí em São Paulo? Em São Paulo. São Paulo hoje é baiano, vai ter um show da Banda Eva aqui. E eu estou me sentindo em casa, mas aqui na mesa dos 5, 2 já levaram o dedado e 3 não, são muito jovens ainda, né? Mas então, MM, se você ficar falando em dedada, você não vai ajudar esses rapazes a querer continuar fazendo exame. Não, mas eu vou, sabe por que eu vou? Porque assim, olha, o que é mais legal do programa, o mais legal do que a gente está vivendo é que os assuntos perdem os tabus. Sim. Eu acho que no programa passado a gente fazia falando sobre longevidade, saúde, e aí eu acho que passa a ser uma escolha. Eu acho que a quebra desses tabus, das informações, dos assuntos como eles são tratados, sejam eles quais forem, que a gente vem falando aí sobre traição, sobre sexo, sobre envelhecimento, sobre as novas relações que se formam, o homossexualismo, enfim. Eu acho que esse talvez seja o programa de hoje, talvez uma das fronteiras mais importantes para a gente romper, que é a busca da longevidade sexual com todos os cuidados que a idade traz. Olha, eu tenho 54 anos e é óbvio que depois de 40, assim, não é nem mais uma escolha. Eu acho que aí você define assim, de que lado do muro você quer estar. O lado de você entender isso como sobrevivência necessária, ou o lado babaca de levar isso como graça. Levar a dedada não vai ser. Eu acho que esse assunto tem que ser levado num nível de seriedade, porque assim, a graça tem que virar uma graça para a vida. A graça tem que ser levada, sim, a dedada como uma coisa que vai fazer de você uma pessoa que vai... O nome do jogo agora é prevenção. Eu acho que eu vi aí o fim do comentário. Eu acho que quanto mais você tem essa regularidade de detectar minimamente qualquer problema, tudo é resolvível, né? Eu acho que é muito legal, assim, que você pode ter 60, 70 anos com a vida em forma, sexualmente ativo, mas esse é um fantasma masculino que, assim, eu parabenizo a coragem que o programa está tendo hoje, faço um apelo a todas as pessoas de 40 a mais, que levem muito a sério. Sua vida pode mudar da noite para o dia para pior, ou poderá continuar maravilhosamente para melhor se você cuidar desse assunto. Eu não sei qual está o nível do debate hoje aí no programa, mas esse programa tem um quê de convocação, é saúde pública. É que você pode, sim, entender esse assunto na vida do homem como talvez um principal quesito da masculinidade ad eterno com 90 anos. Com certeza. Ô, MM, obrigada pela sua participação. Sábado que vem você está aqui comigo ao vivo? Sábado que vem ao vivo. Qual é o programa para eu me preparar? Beijo grande. Semana que vem a gente vai falar sobre impotência, na verdade disfunção erétil, como é chamado, e ejaculação precoce. Como é que o homem lida com isso? E as companheiras? Vou ler, estarei presente no programa inteiro. Até sábado que vem. Beijo grande. Tchau. Bom, a gente está aqui ainda com mais alguns recados de alguns ouvintes. DG Barreto, meu ouvinte rebelde,
fez umas gracinhas com Castro, mas eu não vou dizer. Pode dizer. Mas ele já tá aqui, ó, cedendo, porque ele já me mandou um monte de recado desaforado. Inclusive foi ele que perguntou a questão de se não tinha já um equipamento suficientemente tecnológico para que ele não levasse, digamos assim, uma dedada. E ele botou, tá bem, vá lá que é indispensável. Mas pelo menos não daria para ensinar minha namorada para ela fazer o exame de toque em mim. Meu filho, eu posso dizer, comece a treinar. Porque o ânus é uma zona erógena. É para o homem, é para a mulher, é para todo mundo. Comece a treinar que quando você chegar no médico, você já vai chegar mais relaxado. Que você já, eu acho que você já deve ter idade para poder fazer o exame. Já passou dos 45, já chegou nos 45. Ele pode achar uma namorada urologista. Tá vendo, DG? Olha a dica. Olha a dica. Acha um namorado urologista, resolve a vida dele. Se ele quiser fazer exame todo final de semana. E se quiser fazer todo dia, mas vai lá. Doutor Lucas falou o seguinte, é importante, no meu caso, eu estava bem fisicamente, não fumei, para isso tem mais de 25 anos, não fumo, estava bem fisicamente, pratico atividade física, foi o que me ajudou, fiz todos os exames, deu tudo perfeito, que antes de fazer essa cirurgia, né? Então, a minha recuperação em função da minha alimentação, então é importante você não estar obeso e estar bem fisicamente. Você não estava bem fisicamente, não. Você está bem fisicamente. Inclusive, foi o meu convidado, que quando eu fui falar sobre o tema O Homem e a Vaidade, foi o meu convidado metrosexual. Que se cuida, que anda todo em cima, bonitão, que usa creme, que faz cabelo, que cuida das unhas, enfim, tá nos trincos como a mulher gosta. Isso, não muda nada. A gente tem aqui também uma mensagem de Djalma. Boa tarde, estou escutando e digo que tem que fazer. Eu ainda não tenho idade, mas quando tiver farei. O homem precisa tirar essa carga do macho, ufa, dá um alívio. Acredito que possa ser Djalma Paiva, meu ouvinte de sempre. Tem também alguém aqui, um anônimo, que se chamou como alguém, que falou assim, boa tarde, parabéns. O que é bom de toda essa situação é a mudança de visão do homem e a questão da qualidade de vida para todos. Poucas urologistas mulheres também, ó a reclamação. Meninas, ó um incentivo aí, vê se os homens, de repente, pegando uma médica pela frente, começam a quebrar alguns tabus, ao invés de ter resistência do exame, vão querer fazer o exame. Quem sabe? Me digam quais os nomes dos sites de relacionamento que ficam na metrópole essa semana. Que se opta e o que se quer nele. Bom, a gente entre no metro1.com.br, dentro do Metro 1 tem lá a parte blogs, que vocês podem acessar todo o conteúdo. Mas a gente agora está com Pedro de Periperi na linha 2. Boa tarde, Pedro. Alô, boa tarde. Parabéns a toda a equipe da Metrópole. Diga! E sobretudo ao nosso Lucas Batista também. Eu estou assistindo o programa aqui, muito bom, inclusive ele é ótimo não só para o homem, como também para as mulheres, né? Porque existe também mulheres que ainda recusam, né, fazer aquele exame da mamografia. Eu, por exemplo, conheço algumas, né, poucas, mas conheço que tem vergonha, né, de mostrar inteiros. Então, olha o seguinte, eu acho que assim, ninguém faz porque quer ou porque gosta, né? Na realidade, eu acho que é um trabalho que faz parte do profissionalismo do médico, né? E se a gente não procurar olhar esses cedo, se cuidar cedo, fica mais difícil a gente poder ter uma cura mais rápido, né? Porque o câncer, na realidade, quando ele é detectado cedo, é mais rápido a cura dele. Então, quero agradecer a vocês por esse trabalho maravilhoso, muito bom esse trabalho, tá? E continue. Uma boa sorte a todos vocês, sobretudo ao nosso médico Lucas Batista, que é um excelente profissional, homem sério, de personalidade, caráter. Parabéns, doutor Lucas. Também é um senhor. Uma boa sorte a todos vocês. Continue. Obrigada. Continue com a gente. Semana que vem a gente está aqui de novo. E doutor Lucas também. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Eu acho. Você trouxe uma fala, Pedro, muito interessante, né? Que é a questão. A gente não. É uma necessidade. Eu mesmo não tenho idade ainda para poder fazer o exame da mamografia, estou quase pertinho, mas a minha médica falou assim, acho até que eu vou antecipar e vou solicitar para você. Eu falei, solicite, eu faço. Realmente é um exame que ele incomoda um pouco, eu não sei se vocês conhecem o exame. Sim. Bom, ele incomoda, acredito que deva incomodar mais do que o exame da questão do toque. Agora, me diga uma coisa, os homens ficam tão preocupados com a questão do exame de toque. Quanto tempo demora? Eu soube que não demora 10 segundos, ou em torno de... Pois é, você está comparando com a mamografia. A mamografia é um exame que demora, faz um lado, depois tem que fazer o outro, é óbvio, seja bilateral, enquanto que o toque... demora menos de 10 segundos o toque. É muito rápido. Então eu vou lançar uma campanha aqui.
É muito rápido. Meninos, conte até 10. Quando você chegar no 10, já acabou. Então, pra que tanto estresse? Não tem aquela coisa, quando a gente tá com raiva e quer dar um murro em alguém ou fazer alguma coisa, não dê. Conte até 10. Então, eu vou lançar aqui uma campanha que é do exame de toque, que é conte até 10. Quando chegar no 10, já acabou. Então, não tem por que se estressar. Com certeza vai ter acabado. É rápido. Tá vendo? É bem facinho. E não vai ter gostado, não tem esse medo, não tem essa preocupação. Agora eu vou aproveitar esse gancho, a gente já tá chegando ao finalzinho, tem mais alguns poucos minutos, e eu vou aproveitar isso só para pegar um gancho e deixar com gostinho de quero mais para um próximo programa. Os homens têm essa questão da resistência não só ao exame de toque, mas se a gente parar para ir para a questão sexual, agora vamos pensar no hétero, porque o homem que é homossexual, enfim, ele já tem essa questão bem resolvida. O homem que é hétero, com relação à questão da massagem prostática, que eu estava falando aqui com o meu companheiro, que eu tenho um companheiro de bancada, que é Djalma Margolo, que me acompanha quase sempre e que está em São Paulo hoje. Beijos, Didi. Enfim, eu falo com ele, Djalma, por que os homens têm tanta resistência com a questão da massagem prostática, do sexo anal? E não, Mara, calma aí. Sexo anal faz homem com homem. A mulher não tem pênis, vai fazer sexo anal com homem. Ela vai fazer massagem prostática. Por que os homens têm tanta resistência, até quando vem da mulher? Um tempo atrás eu assisti uma peça aqui chamada Homem da Tarja Preta, que foi escrita por Contardo Caligares. E ele escreveu especificamente para um ator baiano, que é o Ricardo Bittencourt, e que a peça foi maravilhosa. E no final eles abriam uma discussão na peça e convidavam um psicólogo, convidavam 2 ou 3 pessoas. E a peça fala de um homem que durante a noite ele espera a família dormir, ele se veste de mulher, meio que numa fantasia, e coloca e vai para site de relacionamento conquistando outros homens e se fingindo, falando um monte de sacanagem. Enfim, homem com homem, você já imaginou o diálogo como é que sai, né? Um monte de sacanagem, no final ele se desveste, digamos assim, e volta ao normal. Mas fala um pouco dessa questão, um médico trouxe no final a questão de que minha namorada agora comigo era toda quietinha, agora tá querendo, enfim, me dá a dedada. O que eu faço? Eu vou deixar de ser homem, não quero. Aí o médico, por quê? Por quê, gente? Vamos lá, meninos. 1 minuto para cada um responder. Do ponto de vista médico e psicológico. Olha, do ponto de vista médico, a massagem prostática, há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, era realizada em casos de prostatite, algumas coisas específicas, mas hoje em dia isso já não se faz mais, já não tem mais uma indicação médica de ser realizada. Então, a única forma de você realizar esse exame digital do ânus, vamos dizer assim, é por causa da próstata, ou proctologista que vai estudar alguma alteração no ânus, no reto do paciente, hemorroida, plicoma, outras coisas. Mas não existe mais assim uma indicação de fazer a massagem prostática no homem. Mas é uma zona erógena para o homem e para a mulher? Isso eu não sei te informar. Vamos lá. Não faço a mínima ideia. É uma zona erógena. O problema é o seguinte, é que nós seres humanos somos seres simbólicos. Tá. E nós atribuímos valor subjetivo às coisas. Então, o sexo anal é uma expressão de poder, de dominação. Tá. Então, a conversa de botequim de homem em relação ao sexo anal com as mulheres é: conquistei. É um sexo que para o homem é algo que é muito mais narcisista. É um exemplo, uma expressão de uma dominação e de um poder sobre o outro. Então, como é que o homem, nesse viés que nós vimos aqui, do machismo, de a busca do poder sobre o outro, como é que eu vou incluir o prazer anal em mim, ainda que com a mulher na minha cama, entre 4 paredes? Ainda é muito difícil para quebrar esse padrão. Eu vou ser inferior a ela. A gente vai fazer um programa só sobre isso, viu, Azana? Essa troca, essa equidade ainda não existe padronizada, não. Ok, gente, quero agradecer a presença de vocês, Dr. Lucas Batista, que vai estar conosco na semana que vem. De Castro, meu amigo, colega. É um prazer estar com você aqui, viu? De Luiz Azaná. Obrigado, a honra muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer a minha equipe, a Dilcinho, a Carlinhos, quero agradecer a Dante, mandar beijos pra todo mundo, e semana que vem o Cabeça de Homem tá de volta, 3 da tarde. Um beijo, Agradeço, tchau, tchau. Agradeço, tchau, tchau.